Pronto, beleza, tá gravando. Bora lá. Turma, no conteúdo para nossa segunda prova, né, a P2, vamos falar sobre a parte de campo magnético, tá? Então, a ideia de campo a gente já tem, tá certo? Mas, ao invés de trabalhar com campo elétrico, a gente vai trabalhar com campo magnético, tá certo? O estudo dos campos magnéticos nos remontam a ímãs, tá certo? Num ímã, a gente tem vários tipos de ímã, tá? Mas eu tenho ímãs permanentes e eletroímãs. Vamos lá, só explicar rapidinho a diferença. Um ímã é uma substância, é um material que consegue produzir um campo magnético. Então, tem alguns tipos de minerais, que são algumas rochas chamadas de magnetitas, que elas já produzem, são ímãs naturais, certo? Esse tipo especial de rocha, magnetita, ele é um ímã natural, tá? Encontrado na natureza. Característica de um ímã, pessoal, é o seguinte: eu tenho a geração de um campo magnético que a gente vai representar pela letra B, tá? O campo magnético ele é representado pela letra B, ele também é um vetor, como um campo, tá certo? E, deixa eu só ver aqui uma coisa, é o primeiro slide. E a característica desse campo magnético é que a gente pode conseguir, né, criar campos magnéticos de várias formas. Seja com ímã natural, com ímã permanente. O próprio planeta Terra funciona como um ímã, tá? A Terra tem polo norte e polo sul magnético. E, por coincidência, a gente tem a situação trocada. O polo sul magnético está próximo ao polo norte geográfico e vice-versa. O polo norte magnético está apontando para o sul, né, para a região sul, e o polo sul magnético está apontando lá na região norte, certo? Uma observação importante: o campo magnético da Terra ele é gerado pelo movimento do ferro líquido que está em rotação, né, por conta da rotação do planeta. O ferro líquido contido no núcleo, também em rotação, é o que gera esse campo magnético, certo? Isso são os ímãs permanentes. Os eletroímãs, como a gente vai estudar mais à frente, é uma situação onde eu consigo gerar um campo magnético devido à passagem de corrente por um fio, que é a chamada experiência de Oersted. Ele descobriu o seguinte: todo fio percorrido por corrente, ele gera um campo magnético na sua região ao redor. Tá certo? Bom, então, os ímãs, como características, sempre vão ter um polo norte e um polo sul, tá? Não se é possível isolar um polo magnético, tá? Ou seja, não existe monopolo magnético, tá? Porque toda vez que se eu tiver um ímã, né, uma barrinha de ímã, e eu quebrar essa barra, o que eu estou conseguindo é criar dois ímãs novos nessa situação, tá certo? Deixa eu só ver aqui o chat de vocês, rapidinho. Boa noite, Roberto. Roberto, você está me devendo um vídeo, viu? Pessoal, a gente teve uma aula de laboratório, tá? Que o Roberto fez uma explicação muito interessante sobre um dos equipamentos. Eu pedi para ele gravar e ele não fez isso. Então, ele está me devendo esse vídeo. Bom, vamos lá. Continuar, tá? Então, as propriedades dos ímãs, certo? Eu tenho linhas de campo que sempre saem do Polo Norte em direção ao Polo Sul, certo? Isso na parte exterior do ímã, porque na parte interior, tá? Essas linhas de campo dentro do ímã,
essas linhas de campo, elas estão sempre apontando do sul para o norte, no interior do material, mas no exterior eu tenho que essas linhas de campo, elas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul. Como característica, os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. Então, nessa situação aqui, em dois ímãs, polo norte apontando um para o outro, eu vou criar uma força de repulsão nessa situação, tá? Enquanto, se eu tiver polos contrários, aqui eu gero uma força de atração entre esses ímãs. E aí, como eu tinha comentado, né? Se você quebrar um ímã, você está, na verdade, criando dois ímãs novos, né? Você está criando dois ímãs semelhantes. E aí, a observação mais importante que a gente vai pegar essa observação e vai interpretar como sendo uma das equações de Maxwell é que não existe monopolo magnético. Ah, professor, e se eu for quebrando o ímã, toda vida que eu quebro o ímã, eu estou gerando um ímã novo. Se eu for quebrando infinitamente até eu chegar num átomo, um átomo, né, uma molécula, um átomo, ele também vai possuir um polo norte e um polo sul, por conta do spin do elétron em relação ao núcleo. Então, a gente vai ver que uma corrente elétrica gera um campo magnético, um elétron rodeando o núcleo né, de certa forma, uma corrente elétrica. Eu tenho movimento de elétron, então é uma corrente elétrica, né, dessa forma que gera um campo magnético. Então, um átomo isolado, né, a grosso modo, tá? A grosso modo, para não entrar em tantos detalhes da parte de física quântica, mas a grosso modo, um elétron rodeando o núcleo também só isso já gera um campo magnético. E aí esse campo magnético tem polo norte e polo sul. Então por isso que você não consegue isolar um monopolo magnético. Eu não consigo isolar só o polo norte de um ímã, só o polo sul de um ímã. Tá bom? Com relação às equações de Maxwell, da forma diferencial, é o seguinte: o divergente do campo magnético sempre vai ser igual a zero, tá? Eu posso escrever as equações de Maxwell de duas formas, né? Na forma diferencial e na forma integral. Se eu não me engano, os slides foram baseados no livro do Halliday, que a gente vai usar outra notação, tá certo? A gente vai trabalhar com a forma integral das equações de Maxwell. Mas eu posso expressar dessa forma também, tá? Vamos em frente. Bom, vamos trabalhar agora um pouquinho, né, para a gente determinar a intensidade do campo magnético. Então, uma das características do campo magnético da Terra é justamente, né, por conta dessa configuração do campo magnético, a consequência dela é o fenômeno de aurora boreal, certo? No Polo Norte e a aurora austral no Polo Sul, certo? Então, imagina a seguinte situação. Esse fenômeno, tá, de aurora boreal e aurora austral, ele se dá, tá, devido à deflexão de partículas eletrizadas, né, partículas ionizadas que são emitidas pelo Sol, certo? Que são defletidas em direção à Terra, tá? Esse campo magnético da Terra, ele funciona como um escudo, realmente, tá? Para essas partículas mais eletrizadas, essas partículas emitidas pelo Sol que possuem mais energia. E as regiões polares, que são justamente onde eu tenho uma menor concentração das linhas de campo magnético, é justamente onde essas partículas interagem com o ar atmosférico
né, provocando esse fenômeno de luminescência. E aí, a gente tem a seguinte situação. Uma das formas de eu determinar o campo magnético é em função da deflexão sofrida por uma partícula que está viajando com velocidade constante que foi emitida pelo Sol, por exemplo. Tá certo? Então, uma das formas de eu determinar a intensidade do campo magnético é verificar qual é a força que essa partícula está sofrendo devido à interação do campo magnético, se ela tem uma carga e tem uma velocidade. Tá? E aí, para esse campo magnético que vai ser representado pela letra B, a gente vai utilizar a unidade de Tesla. Tá? Tesla é a unidade de campo magnético. E aí, eu posso interpretar essa situação também da seguinte forma, ou seja, uma partícula lançada num campo magnético, ela vai sofrer uma força de deflexão, que vai ser justamente essa minha força FB, que na forma vetorial, tá? Na forma vetorial, eu vou ter o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Certo? A característica desse produto vetorial, né, isso vocês veem lá em álgebra linear ou cálculo 2, agora agora me falha a memória. A característica desse produto vetorial é a seguinte: o vetor resultante é um vetor que está fora do plano formado pelos dois vetores. Então, a força magnética sofrida por essa partícula, ela está fora do plano formado pelo vetor velocidade e vetor campo magnético. Para isso, tá, a gente usa uma regra mnemônica da regra da mão direita, que diz o seguinte: para que eu consiga demonstrar, né, para que eu consiga provar, para que eu consiga lembrar de forma fácil, certo? Para onde é que está apontando o vetor da força magnética, eu vou proceder da seguinte maneira: eu vou colocar a palma da mão na direção do vetor velocidade e vou rotacionar até o vetor campo magnético. Nessa configuração, o teu dedão está apontando no sentido da força. Certo? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Se eu rotacionar, né, eu estou com a minha mão no sentido do vetor velocidade. Se eu rotacionar até o sentido do vetor campo magnético, né, que estão separados por um certo ângulo, tá? O teu dedão aponta no sentido da força. E aí, isso é sempre perpendicular, tá? Esses dois vetores formam um plano e a força magnética ela é perpendicular ao plano formado pelos dois vetores. E aí, por isso que a gente precisa, né, para descobrir o módulo desse vetor, né, para determinar o módulo desse vetor, eu vou usar o seno do ângulo, que é o resultado do produto vetorial. Tá? Em módulo, essa força magnética ela é a carga, a velocidade, o campo e o seno do ângulo que separa o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Turma, é muito importante, tá, levar em consideração o seguinte: o produto vetorial ele não é comutativo, tá? Propriedades dessa operação matemática. O produto vetorial não é comutativo. Se você faz o contrário, se você pega do campo magnético e vai até a velocidade, você está obtendo um vetor no sentido contrário. Tá? Então, toma muito cuidado. Coloca os dedos na direção da velocidade, rotaciona até o campo e aí você tem o seu polegar, o seu dedão, apontando no sentido da força sofrida por essa partícula quando
entra numa região de campo magnético, tá? E aí, dessa forma, tá? Numa situação onde eu tenho um campo magnético bem intenso, como esses vetores estão colocados numa situação onde a força é sempre perpendicular, eu posso, inclusive, obter um movimento circular de uma partícula, tá? Posso obter um movimento circular de uma partícula devido simplesmente ao fato de eu ter um campo magnético intenso, certo? E aqui cabe fazer a seguinte observação. Para que eu tenha uma força centrípeta, como o nome já está dizendo, apontando para o centro dessa trajetória circular, nessa situação eu tenho que desenhar, né, para formar um plano entre velocidade e campo, eu preciso verificar o seguinte, como esses três vetores eles são perpendiculares nessa situação, para a gente visualizar essa situação, eu tenho que estabelecer uma notação com vocês, certo? Para que eu tenha, usando a regra da mão direita, para que eu tenha essa força apontando para o centro da trajetória, esse meu vetor campo magnético, ele está entrando no plano da figura, tá certo? Porque eu vou pegar os meus dedos na direção do vetor velocidade, vou rotacionar na direção do campo. O resultado, né? O resultado é o vetor da força, ok? Então a notação que a gente vai usar é a seguinte: se eu vou representar um vetor com um xizinho dentro da bola, isso indica que o campo... Eu não vou escrever isso tudo, não. Eu vou só representar com o B. Isso significa que o campo magnético está entrando no plano da figura. E se eu representar isso com uma bolinha? Se eu representar isso com uma bolinha dentro de outra bola, tá? Isso significa que o B está saindo do plano da figura. Então, nesse caso... Oi, Renata, tudo bom? Pessoal, só um segundo. Tchau. Sim. Pronto, turma, voltei, recebendo visita. Seguinte, então, tá, a gente vai estabelecer essa notação para os vetores, certo? Se o vetor está entrando no plano da figura ou então se o vetor está saindo do plano da figura. Dessa forma, né, para
para que eu consiga ter uma força centrípeta para manter essa trajetória circular, necessariamente eu tenho que ter um campo magnético nessa situação que está entrando no plano dessa figura. Porque eu vou usar a regra da mão direita para descobrir para onde é que está apontando o vetor campo magnético. Se a velocidade está para cá, tá? Se a velocidade está para cá e a força está para cá, então necessariamente o campo tem que estar entrando no plano do quadro. E aí, brincando com essas equações, né, com a equação da força magnética e com a força centrípeta, com a equação da força centrípeta, a gente pode determinar, por exemplo, qual é o raio da trajetória dessa nuvem de elétrons nessa situação de campo magnético, certo? Só um outro parêntese. Por conta dessa equação de raio de trajetória, tá? Que a gente consegue, por exemplo, que se conseguiu construir o experimento do LHC, que é o Large Hadron Collider, que eu não sei se vocês já viram falar, um acelerador de partículas construído na Europa, tá? E o raio dessa estrutura é da ordem de 27 quilômetros, né? O raio desse acelerador de partículas é 27 quilômetros, lá na região da Suíça, se eu não me engano, onde ele é tão grande que ele pega 2 ou 3 países da Europa para fazer esse acelerador de partículas, para literalmente quebrar partículas subatômicas para estudar composição da matéria, tá? Então, através dessa equaçãozinha, você pode determinar qual é o campo magnético necessário, né? O raio é fixo, né? Porque a estrutura já está montada, tá? Você não pode variar. E aí eu consigo, dessa forma, acelerar partículas a velocidades próximas às velocidades da luz para poder quebrar partícula, para poder estudar composição atômica e por aí vai, certo? Bom, a força magnética, como foi dito na experiência de Oersted, a força magnética, ela surge, tá, pela passagem da corrente. Mas, numa situação onde eu tenho um fio que está sendo percorrido por corrente numa região de campo magnético, dessa forma, esse fio também vai sofrer uma força, certo? E como a gente está no planeta Terra, que possui seu campo magnético, tá? Em toda situação que você tiver um fio percorrido por corrente, você também está atribuindo, né, uma força magnética que está fazendo com que essa partícula seja defletida, né? Em toda situação, eu tenho o aparecimento de forças magnéticas. Agora, né, o campo magnético da Terra, ele é muito pequeno em comparação à magnitude do campo magnético, ela é muito pequena, tá? Então, em várias situações, devido ao campo magnético ser pequeno, essa força que vai surgir também vai ser pequena, tá? Para que eu consiga verificar esse efeito, o que eu tenho que fazer nessa situação, ter uma corrente elétrica muito grande, tá? Eu preciso ter uma corrente elétrica bastante significativa para eu conseguir enxergar esse efeito de força magnética, mas ele existe, tá bom? Então, trabalhando com a equação da força magnética, levando em consideração uma situação ideal onde o ângulo entre o vetor da velocidade e o vetor do campo magnético é igual a zero, tá? Eu posso fazer um equacionamento onde eu vou determinar que a força magnética sofrida pelo fio depende da corrente vezes o comprimento do fio vezes o
campo magnético, tá? E aí, só para lembrar também, a corrente elétrica, tá? Se a corrente está apontando em um sentido, o movimento dos elétrons é no sentido contrário, né? Aquela questão do sentido da corrente, seu sentido convencional, tá? O movimento dos elétrons, né, que é o movimento real, é no sentido contrário à corrente. Então, enquanto a corrente elétrica está apontando para cima, os elétrons dentro desse fio estão indo na direção oposta, estão indo para baixo, certo? E aí, com um campo magnético apontando para fora, a situação que a gente vai ter é a seguinte: eu vou ter o vetor velocidade, apontando para baixo, certo? O vetor campo magnético apontando para fora. Por se tratar de elétron, é uma carga negativa, então sinal negativo inverte o sinal da força. Então, nessa situação, se eu tenho numa região de campo magnético, saindo do plano da figura, com uma corrente elétrica intensa o suficiente para fazer essa deflexão, né, causar essa força magnética, nessa situação, esse fio vai ser deslocado para a direita, tá? Professor, e quando eu estou observando um poste de alta tensão, a gente não consegue visualizar essa deflexão de fio. Não, porque num poste, né, as linhas de transmissão é muito mais econômico para evitar desperdício, né, para evitar dissipação de energia, é muito mais econômico criar uma diferença de potencial alta do que transmitir uma corrente elevada no fio, né? A gente economiza energia fazendo essa troca, né? De fazer uma elevação alta de DDP ao invés de transmitir uma corrente elevada pelo fio. Então, como a corrente que está passando no fio é baixa, só a diferença de potencial é alta, a gente não consegue visualizar esse efeito de deflexão. Eu teria que ter uma corrente elétrica bem significativa para obter esse efeito, tá? Mas ele existe. Então, por exemplo, se eu tenho um fio retilíneo que passa uma corrente de 300 amperes, então é uma corrente bem significativa, né? Nesse fio, eu tenho... Tá, vamos lá. Num fio retilíneo passa uma corrente de 300 amperes. Esse fio passa entre os polos de um ímã que produz um campo magnético de 0,2 Tesla. Assumindo que o campo magnético desse ímã seja constante em 0,1 metros ao longo desse fio, qual vai ser a força magnética que o fio sofre? Então, nada mais é do que utilizar a equação que a força magnética depende da corrente, do comprimento e do campo magnético. Então, a força magnética depende da corrente, do comprimento e do campo. Aqui eu tenho que essa força que o fio está sofrendo para uma corrente de 300 amperes ao longo de 0,1 metros de comprimento do fio com um campo de 0,2 Tesla, então, nessa situação, essa força vai ser de 6 newtons, certo? Aqui, um zero vem para cá, um zero vem para cá, 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6. Então, nessa situação, eu teria uma força de 6 newtons. Note o seguinte, 300 amperes é uma corrente brutal, tá? Então, eu preciso de uma corrente muito grande para conseguir uma força que eu consiga, né, detectar ao longo desse fio.
Vamos em frente. Uma das equações que a gente vai utilizar para determinar a intensidade do campo magnético gerado por um fio onde está passando corrente elétrica é através da lei de Biot-Savart, tá? A lei de Biot-Savart determina o seguinte: o campo magnético resultante em um ponto P distante do fio vai depender de uma constante, né, que é a constante de permeabilidade magnética do meio, e para o vácuo, esse valor é de 1,26 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla vezes metro por ampere, tá? E aqui eu escrevi a equação na sua forma vetorial, né? Porque eu tenho que levar em consideração o seguinte: esse elemento infinitesimal ds, que é justamente o comprimento do fio que a gente vai fazer a integração, isso é um produto vetorial ainda com um vetor unitário que sai do fio até o ponto, né? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Porque essa equação aqui, pessoal, a gente tem que verificar o seguinte: nessa equação, como eu tenho um fio, vocês concordam comigo que eu posso ter qualquer configuração, qualquer geometria com esse fio. Por isso que eu tenho que levar em consideração essa situação de olhar onde é que está o fio e onde é que está o ponto onde eu vou avaliar o campo magnético, certo? Mas esse elemento de campo magnético depende da constante, depende da corrente e depende da geometria do problema. E aí, né, o Biot e o Savart, aproveitando a experiência de Oersted, verificaram o seguinte. Deixa eu só voltar aqui os slides para mostrar para vocês. Quando eu tenho um fio percorrido por corrente, tá? Que é essa figura aqui que eu vou comentar agora. Quando eu tenho um fio percorrido por corrente, o padrão do campo magnético é um padrão circular, tá? A gente tem um padrão circular. E aí a situação que a gente tem é a seguinte: se eu tenho, né? Aqui eu também vou usar a regra da mão direita. Vamos supor, tá? Aqui pela figura eu não posso afirmar nada, mas vamos supor que a corrente elétrica ela está vindo de cima para baixo no fio, tá? Vamos botar uma corrente elétrica que está percorrendo esse fio de cima para baixo. O padrão circular formado pelo campo magnético, que está sendo representado por essa limalha de ferro, a gente vai ter o campo magnético sendo circular. Então, eu também vou utilizar a regra da mão direita, mas com a seguinte configuração. Eu vou colocar minha mão dessa forma. Tá? Eu vou colocar minha mão dessa forma, onde o meu dedão aponta para a corrente elétrica e os meus dedos curvados apontam na direção do campo magnético. Certo? E aí, se a corrente está indo de cima para baixo, né, esse campo magnético está rotacionando, né, o sentido de rotação provocado por esse campo magnético é no sentido horário. Então, a gente vai ter a seguinte configuração de campo magnético, certo? O campo magnético, o seu vetor, né, as linhas de campo estão apontando nessa direção. E aí, como é uma linha de campo, em qualquer ponto que eu queira descobrir qual é o vetor, basta você traçar uma reta tangente a essa linha de campo. Tá? Então, está aqui o vetor campo magnético gerado por essa figura. A corrente está indo para baixo, o campo está... As linhas de campo estão no sentido horário, tá? E em qualquer ponto eu consigo determinar qual é o campo magnético traçando uma tangente à linha de campo. Tranquilo? Professor, com licença. Pode falar. Naquela imagem, o senhor considerou como corrente para baixo, de cima para baixo. Isso. Sendo ela de baixo para cima. Pronto. Ela inverte. Né? Mesmo esquema. Anti-horário. Tá, vamos lá.
Se a corrente está de cima para baixo, é no sentido horário. Se a corrente está de baixo para cima, o sentido é anti-horário. Horário. Só que a pergunta agora é a seguinte: o senhor colocou esse campo aí do ponto aqui, pelo meu ponto de vista, para o lado esquerdo. Certo. Sendo a corrente para cima, ele vai para o lado direito. Também vai inverter. Também vai inverter. Certo? Justamente porque se eu inverter o sentido da corrente, eu também vou inverter o sentido do campo e, quer dizer, eu vou inverter o sentido das linhas de campo e o vetor campo magnético, a gente já viu lá do campo elétrico que você pode traçar uma linha tangente à linha de campo para encontrar o vetor propriamente dito. Certo? Beleza. Vamos ver aqui o seguinte. Vamos olhar para a equação resultante no caso da situação de Biot-Savart, tá? Nesse caso específico, tá certo? A gente vai obter um campo magnético circular se eu tenho um fio retilíneo e muito longo, tá? Onde, usando a mesma notação que eu tinha anteriormente, né? Se é um xizinho, a bolinha, isso indica que a corrente, tá? Essa corrente aqui, ela está entrando no plano da figura. Então, deixa eu só ver aqui a minha imagem para eu poder ver o que vocês estão enxergando. Pronto. Tá vendo aqui a caneta? Imagina... Pessoal, eu vou só parar aqui rapidinho. Daqui a pouco eu volto para a figura. Eu quero que vocês prestem atenção na minha imagem. Tá? Imagina que a caneta é um fio que está passando corrente. Se eu utilizar a regra da mão direita, e colocar o meu dedão no sentido da corrente elétrica, as linhas de campo magnético estão rotacionando, né, nesse sentido. Então, seria um campo magnético entrando no plano na parte de cima e saindo do plano na parte de baixo, fazendo isso aqui, ó. Certo? Lá na figura, eu vou desenhar agora a outra situação. Aqui eu tenho, nessa figura, eu tenho um campo magnético entrando no plano. Isso vai me dar um vetor, uma linha de campo que está no sentido horário, certo? E em qualquer ponto eu posso determinar o próprio vetor do campo magnético se eu traçar uma linha tangente à linha de campo, certo? Se fosse o contrário, tá? Vamos desenhar aqui. Peraí, deixa eu desenhar aqui que eu consigo ter um pouquinho mais de liberdade. Se fosse o contrário, se fosse uma corrente elétrica saindo do plano, a gente também teria linhas de campo concêntricas, certo? Opa! Também vou ter linhas de campo concêntricas, de modo que se a corrente elétrica está saindo, essas linhas de campo estão indo no sentido anti-horário, certo? Anti-horário. E aí, em qualquer ponto que você queira determinar para onde é que está apontando o vetor campo magnético, basta que você trace uma linha tangente e aqui está o campo magnético nesse ponto. Certo? De acordo com a lei de Biot-Savart, para esse fio retilíneo, tá? A gente tem a seguinte configuração. Eu tenho que levar em consideração uma constante, tá? Que essa constante de permeabilidade magnética do meio, a gente pode interpretar como sendo uma resistência do meio em propagar as linhas de campo, tá? Então, aqui é uma constante. Isso está multiplicado pela corrente elétrica, dividido pelo raio, tá? Então, o campo magnético, ele é inversamente proporcional ao raio.
Isso indica o seguinte: quanto mais próximo do fio, maior vai ser o campo magnético. E a gente está visualizando isso pela densidade de linhas de campo na região próxima ao fio. Quanto mais longe do fio, mais afastadas as linhas de campo vão estar e menor vai ser a intensidade do campo magnético nessa região. Tá? Então, se eu chamar esse ponto aqui de ponto 2, e se eu chamar esse ponto aqui de ponto 1, o campo magnético em módulo, né, é maior do que o campo magnético no ponto 2, porque o raio do ponto 1 é menor do que o raio do ponto 2, que é a distância do ponto até o fio. Tá? Ah, professor, mas isso é o caso de um fio reto e longo. Beleza. Como eu posso ter qualquer tipo de configuração de fio, tá? Deixa eu voltar para cá já. E se eu fizer uma bobina? Se ao invés agora de um fio reto, eu pegar esse fio e encurvar o fio, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir um campo magnético, né? Formado também pela regra da mão direita, da seguinte forma: eu vou colocar os meus dedos no sentido da corrente, que é curvada, e o meu dedão vai estar apontando no sentido do campo magnético resultante. Certo? E aí, isso também, né? Isso também obedece à lei de Biot-Savart, mas se eu mudar a geometria do problema, eu também vou mudar a equação. Tá? Note o seguinte: na situação de um fio longo, eu tinha um fator de 1 sobre π nessa equação. E esse π some do meu denominador, né, na hora que eu mudo essa geometria. Vamos verificar aqui. Ó. Eu estava comentando justamente o seguinte. Na configuração onde eu tenho um fio longo, aparece um fator de 1 sobre π que não aparece, tá? Que não aparece aqui na situação onde esse fio é circular na hora que eu criei uma bobina, tá? E aí o interessante é, a bobina, né, também vai ter polo norte e polo sul, na direção do campo magnético. Então, se o campo magnético está apontando para cima, aqui seria o polo norte da bobina e aqui seria o polo sul da bobina. Tá? Está representando como é a configuração de linhas de campo nessa situação. Ok? Mas vamos voltar aqui rapidinho. A gente pulou um exercício. Tá certo? Eu vou utilizar a lei de Biot-Savart, tá? Para determinar qual é o campo magnético próximo a um fio de 0,1 metro de raio, né? A distância do fio até o ponto, por onde passa uma corrente também muito alta de 100 amperes. Então, para isso, eu quero determinar qual é o campo magnético que depende de uma constante vezes a corrente dividido por 2πr. E a situação aqui é a seguinte: eu tenho uma corrente elétrica e quero saber qual é o campo magnético a uma distância de 0,1 metros. Certo? Se eu estou atribuindo que a corrente está apontando para cima, o campo magnético nesse ponto seria um campo magnético entrando no plano da figura. Se eu pegar 0,1 metros no sentido contrário, tá? Se eu pegar um campo magnético 0,1 metros no sentido contrário, aqui o campo magnético está saindo justamente porque eu tenho essa configuração circular do campo magnético em relação ao fio. Então, na direita o campo magnético está entrando, na esquerda o campo magnético está saindo. Né? Ele tem essa configuração circular. Tá bom? Deixa eu só pescar aqui o valor. 1,26 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, eu vou usar a constante de permeabilidade magnética do meio, que é, nesse caso, é o vácuo. Tá? 1,26 vezes 10 elevado a menos 6
Tesla vezes metro por ampere. Então, o campo magnético nessa região é a constante, 1,26 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a corrente de 100, 10 ao quadrado, dividido por 2π vezes o R, que é 0,1. Tá? Alguém com calculadora científica e boa vontade, por favor, faça essa conta. Turma, geralmente, tá? Geralmente, por conta dos valores das constantes, em várias situações as contas são chatinhas de fazer, tá certo? Mas nada que uma calculadora científica não resolva. Então, não se assustem com esses cálculos. Tem um valor aí, Fer? Para essa situação, tá? A dica que eu dou é o seguinte: utiliza bastante os parênteses da tua calculadora, tá? Ajuda demais. Eu fiz aqui. Manda. Deu 2 vezes 10 a menos 4. 2 fechado. Não. Ele daria 2,00535 vezes 10 a menos 4. Peraí. 2,00535. Não, deixa 2 mesmo. Deixa 2 mesmo. São duas casas decimais. Vale a pena não. Então, 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. Qual foi a ordem aí? Só foi menos 4, hein? Menos 4. Tá certo? Bora em frente. Se eu mudar a geometria do problema, certo? Se eu pegar o mesmo fio na situação anterior, percorrido por a mesma corrente, e ao invés dele ser um fio longo, reto, eu vou pegar esse fio e 9, 8 e 8 meio. Vou fazer agora uma circunferência com esse fio que está sendo percorrido por uma corrente de 100 amperes, e eu vou fazer agora o raio, né, de 0,1. Qual vai ser o campo magnético nessa situação? Galera, tem alguém com o microfone aberto aí? Valeu. Vamos voltar aqui. Então, se eu pego agora uma corrente de 100 amperes e faço essa corrente no sentido horário num fio, o campo magnético gerado no interior vai ser um campo magnético entrando no plano do quadro, plano da figura, certo? E qual vai ser o valor desse campo magnético? Se eu mudei a geometria, tá? Eu também vou mudar a equação de Biot-Savart. μ0 vezes a corrente sobre 2R, né? Aquele fator de 1 sobre π que some quando eu mudo a geometria. Então, aqui em cima vai ficar 1,26 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a corrente de 10 ao quadrado dividido por 2, que multiplica 0,1. E isso vai dar... Quanto? 6,3 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Então, o fato de eu mudar a geometria do meu problema também muda a intensidade do campo magnético. Tá certo? Bom, dito isso, né, visto a lei de Biot-Savart, deixa eu passar agora para outra apresentação. A gente viu o campo magnético. Vamos ver aqui rapidinho essa parte de motores elétricos. Só um minutinho, pessoal, só para eu apagar aqui as minhas anotações dos semestres passados. Eu sempre mantenho isso. Espera aí, a mesma... tá diferente, tá certo. Mudar aqui rapidinho. Só um minuto, tá? Por 102 fios. Só um segundo.
Beleza, vamos continuar aqui. Então, isso aqui a gente acabou de ver. Intensidade da força magnética. A força magnética num fio percorrido por corrente. Lei de Biot-Savart, constante. Mudou a geometria, beleza, pronto. Força entre dois fios paralelos. Se eu tenho os fios sendo percorridos por corrente e vai surgir uma força gerada por um campo magnético, tá? A gente pode ter a situação de atração ou então de repulsão desses fios, a depender do sentido da corrente elétrica que está passando sobre eles, tá? E esse é o princípio básico, tá? Essa equação da força magnética é o princípio básico no qual um motor elétrico funciona, certo? Um motor elétrico vai ser gerado na seguinte situação. Quando eu tenho uma corrente elétrica atravessando uma bobina numa região de campo magnético, surge uma força magnética, tá certo? Causada pela equação. A força magnética depende da corrente vezes o produto vetorial do comprimento do fio vezes o campo magnético, certo? E aí, tá? Na situação onde a gente consegue organizar essa estrutura de modo ideal, tá certo? Basta eu ter a passagem de corrente para eu ter a transformação da energia elétrica em energia mecânica. Pelo seguinte, quando um fio está sendo percorrido por corrente na região de campo magnético, não vai surgir uma força? Essa força vai rotacionar a estrutura. Lembra lá de Física 1? Eu tenho um momento de binário nessa situação. Eu tenho duas forças de mesmo módulo e sentidos contrários que estão sendo aplicadas a uma certa distância. Isso gera uma rotação. Essa rotação pode movimentar a roda de um carro. Olha o pessoal que vai falar aí de carros elétricos. Né? Já fica ligado, já pode... Como é que está o trabalho? Já avançou? Tá certo. Só para lembrar, vamos pegar aqui, só para lembrar. Momento de binário. Vou apagar isso aqui. Momento de um binário, que não é mais eletricidade, é mecânica, certo? Se eu tenho uma barra e sobre essa barra, que tem um comprimento L, eu colocar duas forças de sentido contrário e mesmo valor, eu vou estar gerando um momento, tá? E é uma situação de rotação. Eu vou colocar essa barra para girar, né? Seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Se eu pegar esta caneta e aplicar uma força para cima e uma força para baixo, essa estrutura está rotacionando, né? Então, eu vou conseguir, dessa forma, um momento M, tá? Que é um momento de binário. Ok? Esse momento, nada mais é, esse torque, né, gerado, ele simplesmente é força vezes distância. Ok? Bom, e aí, na situação onde essa força é uma força magnética, tá? Gerada pela corrente num campo magnético, a gente vai conseguir gerar um movimento de rotação dessa bobina dentro desse fio, tá? E aí a situação tá? Eu vou definir, tá? Eu vou definir algumas coisas. Primeira coisa, eu tenho uma corrente elétrica que está no sentido horário. As características da minha bobina é que ela tem um lado, uma altura B e uma base A, tá? Num campo magnético,
num campo magnético que está entrando no plano da figura. Para isso, tá? Para isso, eu vou definir um vetor normal à bobina, certo? Que nesse caso, se eu estou olhando aqui para a figura, esse vetor normal está apontando para mim, tá? É um vetor que está saindo do plano da bobina. E aí, dessa forma, né, devido a essa configuração, eu vou conseguir gerar um certo torque, eu vou rotacionar essa estrutura da seguinte maneira. Se o campo magnético, né, agora, o que eu fiz? Eu estou olhando para a figura, tá? Onde o plano da bobina está no mesmo plano da figura, e agora eu estou rotacionando a estrutura para ver isso por outro ângulo, que é justamente essa figura. Naquela situação, o campo magnético não estava entrando no plano, agora eu estou olhando o campo magnético de lado. Tá? Então, aqui seria o polo norte do meu campo magnético, aqui seria o polo sul do meu campo magnético, e ele está apontando nessa direção. Certo? E aí, agora, a corrente elétrica que estava no sentido horário, né? Eu estou vendo agora só... Eu estava vendo a figura dessa forma, agora eu estou vendo a figura desta forma. Então, o que a gente vai conseguir visualizar dessa maneira é a corrente passando por um lado somente, né? Esse lado daqui que eu estou enxergando do meu fio. Dessa maneira, tá certo? Dessa maneira, a gente tem que verificar o seguinte. Eu estou gerando um torque, né? Eu estou gerando um movimento de rotação desse fio em relação a um eixo de rotação. E esse eixo de rotação foi colocado bem aqui, ó. Esse aqui é o meu eixo de rotação. Essa bobina vai rotacionar em relação a esse suporte que está sendo colocado. No caso do carro elétrico, isso aqui seria o próprio eixo que está ligado às rodas, né? Por exemplo. Tá bom? Então, bem aqui está o meu eixo de rotação. Só ver aqui o chat rapidinho. Alguém tinha alguma dúvida? Eu tenho uma, professor. Pode falar, ali. O senhor explicou aí a situação de a corrente gerar o movimento de rotação. Certo. Essa mesma situação é possível sendo ela inversa? Um movimento de rotação gerar corrente? Sim. Sim. É o funcionamento da hidrelétrica. É justamente isso. Uma hidrelétrica vai aproveitar a energia cinética das águas para rotacionar uma bobina que gera corrente. Pelo mesmo princípio. É o mesmo princípio. Tá? O mesmo princípio. É a situação inversa. Tá? Tá, deixa eu fazer um outro exemplo. A energia eólica, a energia dos ventos, faz rotacionar uma bobina dentro de um ímã, tá? E esse movimento de rotação dentro de um campo magnético gera corrente elétrica. Entendeu? Situação inversa. Entendi. A questão aqui é a seguinte. Num caso, tá? Num caso, eu tenho o movimento de rotação gerado pela corrente elétrica e no caso de geração é o contrário. Eu vou aproveitar a rotação para gerar energia elétrica, para gerar corrente elétrica. Ficou claro? Ficou sim. Pronto. Se você ligar um ventilador na tomada, você está gastando energia elétrica para gerar movimento. Um aerogerador, uma turbina eólica, é o processo inverso. Eu estou usando o vento para gerar energia elétrica. Entendeu? Podemos ir em frente?
Bom, dessa forma eu vou aproveitar, né? Eu estou só utilizando a força magnética no fio, né? Para determinar o que está ocorrendo de um lado do fio, o que está ocorrendo do outro lado do fio, tá? Se a gente for olhar para o conjunto de forças que estão atuando sobre essa estrutura, tá? A gente vai ter a tendência, tá? A tendência do campo magnético é sempre igualar o vetor normal da bobina, ele vai sempre tentar igualar esse vetor com o campo magnético, tá? Porque as forças geradas nas estruturas que estão servindo de eixo de rotação, essas forças se anulam, né? No caso aqui, está representado por F2 ser numericamente igual a F4, tá? Que é justamente, só pegar aqui a figura para a gente ver os lados que estão influenciando. Se eu tenho que a força F2 é menos F4, eu tenho que essas duas forças estão se anulando, ou seja, na situação do meu motor, tá? As forças que estão atuando sobre o eixo de rotação, isso aqui a gente não vai desconsiderar porque elas são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então, essas forças se anulam, vai sobrar só as forças que estão gerando torque no motor, tá? E aí, dessa maneira, tá? Se vai ficar somente as forças que estão atuando no lado 1 e no lado 3, essas forças, elas são facilmente definidas porque eu estou substituindo o comprimento do fio L. Eu disse que essa bobina tem dimensão, tem base A e altura B, né? Então, nessa forma, eu estou verificando, né, em função da dimensão A. Então, como todas as forças não estão anuladas, né, não estão alinhadas, eu vou produzir um torque, e esse torque vai tender a sempre rotacionar a estrutura, rotacionar essa bobina, no sentido do vetor normal da espira, fazendo com que esse vetor tente se alinhar com o campo magnético. E aí, na hora que essa estrutura, né, tá aqui a bobina e tá aqui o vetor normal, e o campo magnético está apontando para a minha direita. Na hora que essa estrutura rotaciona, eu ainda vou ter uma inércia nesse movimento. Então, dessa forma, quando essa bobina rotaciona e o campo magnético, o vetor normal, se alinha um campo magnético, eu ainda tenho uma inércia nesse movimento para continuar a rotação, tá? Para facilitar isso, né, na situação onde, quando eu estiver com o vetor dessa forma, eu não tente desacelerar a bobina, né? Porque eu já passei do campo magnético e agora a tendência é eu voltar, para que eu não desacelere esse movimento, basta utilizar a corrente alternada. Tá? Ou então utilizar comutadores nas extremidades da ligação. Mas se eu faço corrente alternada, é muito mais simples, pelo seguinte: se eu tenho o vetor normal e o vetor campo magnético, se a corrente é num sentido, na hora que essa normal cruzar o campo magnético, eu vou inverter o sentido da corrente, eu também vou inverter o sentido da força. Então, toda vez que eu tiver a passagem do vetor normal pelo vetor magnético, se eu inverter a corrente, eu estou toda hora acelerando esse movimento de rotação. Porque na hora que você inverter a corrente, eu também vou inverter o torque. Ele sempre, se eu mantiver a corrente, eu vou ter um torque. Então ele vai rotacionar até alinhar com o campo magnético. Pela inércia do movimento, ele vai essa situação vai passar, tá? Só que na hora que isso rotacionar um pouco mais, a força agora vai tender a ser uma força restauradora. Eu vou tender a voltar esse movimento. Só que se eu tiver uma corrente alternada, toda vida que eu tiver essa passagem, eu inverter a corrente, eu também vou inverter o sentido da força.
E aí, dessa forma, eu vou ter uma aceleração, né? Toda hora que esse vetor normal está passando pelo vetor campo magnético, se eu trocar a corrente, eu também vou estar aumentando o torque nessa situação. Então, a aceleração de um movimento, a aceleração de um motor elétrico tem que ser, necessariamente, com corrente alternada. Ou você utiliza uma estrutura de comutador nas extremidades que estão segurando a tua bobina. Que seria simplesmente, pessoal, você colocar contatos de somente 180 graus. Ou seja, se eu tenho 180 graus com contato e 180 graus sem contato, eu só vou ter corrente elétrica quando está na parte do contato, né? Ou seja, seria realizar um movimento acelerado na parte de cima e ele vai rotacionar por inércia na parte de baixo. Quando der uma volta, o contato vai novamente pegar na parte que gera contato para gerar a corrente, então eu teria um movimento não tão eficiente, porque não está acelerando nos dois sentidos, não está acelerando tanto em cima quanto embaixo. Seria você andar de bicicleta com um pedal só. Certo? A comparação seria essa. Tá? Que aí você só está dando movimento com uma perna. Né? Por exemplo. Né? É a mesma situação aqui. Tá bom? Bom, e aí, né? Todo esse trabalho, né? Toda essa ideia é feito para uma espira, tá certo? E aí onde eu tenho o torque total gerado por uma espira vai depender somente dos torques gerados pelo lado 1 e 3, já que as forças dos lados 2 e 4 se anulam. Então, esse torque total depende da corrente elétrica, das dimensões da espira e do campo magnético. Tá? Lógico, isso varia de acordo com a função senoidal, porque depende do seno do ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo magnético. Tá? E aí, para uma situação onde, né, eu tenho um motor realmente, eu não vou usar uma espira só. Eu vou usar um conjunto de N espiras, e aí eu vou multiplicar, né, o número de voltas dessa espira, eu vou multiplicar por esse torque total que a gente vai obter. Então, o torque total feito por uma bobina, né, é um conjunto de N espiras, isso depende da corrente elétrica, da área, né, da bobina, porque eu vou ter a base é A e a altura é B. Isso aqui vai me dar a própria área, tá? Isso aqui vai me dar a própria área e, lógico, a intensidade do campo magnético que está movimentando todo esse sistema. Tá bom? Por exemplo, só ver aqui a equação. Tá. Uma bobina retangular. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu trazer isso para cá. Consegue operar melhor. Vou fazer esse exemplo bem aqui. Uma bobina retangular de um fio tem dimensões de 22 centímetros por 35 centímetros, conduz uma corrente de 1,95 amperes, que está orientada de modo que o plano de sua espira seja perpendicular ao campo magnético uniforme de 1,5 Tesla, como indicado na figura. Qual é a força resultante e qual é o torque que o campo magnético exerce sobre a bobina. Tá? Então, o torque, vamos logo calcular o torque.
ele é dado, como eu estou usando, ele está dizendo o número de... Ele está usando uma bobina só, né? Uma espira só, ele não está dando o número de voltas dessa bobina. Mas vamos lá. Isso depende da corrente elétrica, né? Então, o torque. O torque depende da corrente elétrica vezes a área vezes o campo magnético. E aí, a situação que a gente tem é a seguinte. A corrente elétrica é uma corrente de 1,95 amperes. A área é de... Eu vou fazer aqui a seguinte brincadeira. 22 vezes 35 vezes 10 elevado a menos 2. Mas eu estou multiplicando vezes 2. Espera aí. Isso aqui vai ser vezes 10 elevado a menos 4. Tá, vai, vamos lá. Vou fazer de vermelho para poder diferenciar. 10 a menos 2, que multiplica 10 elevado a menos 2 em metros quadrados, tá? Todas as unidades eu estou colocando em vermelho para facilitar. Vezes o campo magnético de 1,5, e aqui é só Tesla mesmo, tá? Por que eu resolvi colocar as unidades? Para a gente ver que precisa fazer uma transformação. No sistema internacional, a gente tem que usar metros e as dimensões da bobina foram dadas em centímetros. Então, tem que atentar para isso, certo? Aqui eu vou ter um torque que é 1,95 vezes 22 vezes 35 vezes 1,5 vezes 10 a menos 4. Dá? 0,22. Não, duas casas decimais. Só, né? Como é um torque, né? A unidade do momento é Newton por metro, né? Newton vezes metro. Certo? Então aqui a gente já determinou qual é o torque. Ok? E qual vai ser a força resultante que está sofrendo, que essa bobina está sofrendo? Bom, a força resultante, você tem que verificar o seguinte. Nos eixos, né? Como foi mencionado lá, as forças que estão sofrendo aqui nesses eixos, se eu chamar isso aqui de F, essa força, F', está apontando aqui para baixo, elas estão se anulando, né, sobre o eixo. E aí eu vou ter somente as forças que estão atuando nos lados onde está passando a corrente, né, nesse lado e nesse lado. Mas, pessoal, vamos determinar aqui só o seguinte: para onde é que está apontando essa força? O campo magnético está entrando, a corrente está apontando para baixo. Para onde é que está apontando essa força? Esse movimento de rotação em relação a esse eixo é no sentido horário ou no sentido anti-horário? O que vocês acham? A corrente está para baixo do lado esquerdo e a corrente está para cima do lado direito. Né? A corrente não está rotacionando no fio? Assim, ó. Não, acho que é anti-horário. Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Deixa eu fazer de outra cor. Vamos pegar aqui. Não, aqui vai confundir. Vou botar assim. A corrente aqui está para cá, a corrente aqui para baixo, a corrente aqui está para cá, a corrente aqui está para cá. Não é isso? A corrente está circulando o fio. A gente já viu que nesse lado de cima e nesse lado de baixo, as forças estão se anulando, né?
porque ao longo do eixo isso está se anulando. Mas nessas duas outras extremidades, para onde ele está apontando? Deixa eu ver aqui só uma coisa. Eu desenhei certo. Aqui a força é para cima, aqui a força é para baixo. Lembra o seguinte, corrente elétrica é o sentido contrário do movimento dos elétrons. Então, o movimento dos elétrons seria um vetor velocidade apontando no sentido contrário. Então, velocidade vetorial campo magnético, eu tenho uma força apontando para cima nesse lado de cima. O contrário também é verdadeiro. Corrente elétrica, tá, e aí no fio de baixo eu vou ter corrente elétrica vetorial, tá, corrente elétrica vetorial, campo magnético, força apontando para baixo, na parte de baixo, na parte de cima e na parte de baixo do fio. Então, essas forças foram desenhadas de forma correta. E agora, na parte vertical do fio, vamos começar por essa parte da esquerda. Se a corrente está para baixo, os elétrons estão andando para cima. Então, velocidade vetorial, campo magnético, a força sofrida desse lado esquerdo, a força sofrida desse lado aqui, está apontando para cá. Do outro lado, só inverte o sinal, só inverte o sentido, a força também está apontando para cá. Certo? Na situação, tá? Na situação onde essa bobina está perfeitamente alinhada com o campo magnético, essa força também se anula com essa. Para eu começar o movimento de um motor elétrico, eu tenho que justamente desalinhar a bobina do campo magnético. Né? Que aí eu vou ter justamente esse ângulo, né? E aí eu tenho a tendência da normal da bobina rotacionar no sentido do campo e aí por aí vai. Na hora que você tiver esse ângulo esse ângulo θ, né? Justamente essa função aqui, ó. Na hora que esse ângulo θ for igual a zero, desculpa, se é o seno, na hora que esse ângulo for de 90 graus, né? Na hora que esse ângulo for de 90 graus, ou seja, a bobina está alinhada ao campo magnético, a força resultante é igual a zero. Eu preciso ter uma certa angulaçãozinha justamente para fazer esse movimento, né? Para obter esse torque, para fazer com que o vetor normal tenha a tendência de alinhar com o vetor campo magnético. Ok? Até aqui tudo bem, galera? Deixa eu parar aqui a gravação. Tranquilo. Turma, aguenta aí, não sai. Deixa eu parar aqui a gravação.